Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência da AES Brasil. Nesta teleconferência, serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2021 da companhia. A área de RI da AES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço ri.aesbrasil.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de Relações com Investidores da companhia. Em nome da AES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será feita pela CEO da companhia, Sra. Clarissa Sadock. Ao final, a executiva estará à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa@aes.com. Agora, eu gostaria de passar a palavra à Sra. Clarissa Sadock. Por favor, Sra. Clarissa, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Eu começo agora a teleconferência de resultados da AES Brasil através do slide número 2. Começaremos aqui com os destaques do período. Tivemos um crescimento bastante relevante nesse trimestre. Antes de mais nada, eu queria comentar a aquisição de um ativo em operação, um M&A de 159 megawatts, que antecipamos o closing esperado para o mês de maio e ele já fará parte do nosso resultado do segundo trimestre desse ano. Tivemos também a contratação junto a 2 clientes industriais e com isso adicionamos 211 megawatts de Greenfield que vamos começar a construir no segundo semestre desse ano. No ano passado, nós tínhamos assinado a aquisição de Cajuína, que é onde estamos desenvolvendo esses Greenfields, e agora, nesse trimestre, tivemos também a celebração de um contrato para nos garantir as turbinas para fazer frente a todo o investimento de Cajuína. Então, esse contrato de 1.500 mega, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Olhando para o lado da estrutura de capital, já estamos trabalhando numa nova holding, a AES Brasil, e é essa holding que está listada no novo mercado desde o finalzinho do primeiro trimestre. Assinamos também um acordo de investimento, onde tivemos uma injeção de equity e caixa para fazer frente nas nossas aquisições e ao nosso crescimento de 855 milhões de reais. Para o lado de ESG, além do novo mercado que eu acabei de mencionar, importante falar que hoje somos a melhor empresa do setor elétrico em ESG. Eu também vou falar mais detalhes à frente. Aqui na direita do gráfico temos os números financeiros do trimestre. Então, tivemos uma margem líquida que cresceu 11%, um EBITDA que cresceu 12% em relação ao primeiro trimestre do ano passado e um lucro que cresceu ainda mais que o EBITDA, crescendo 23% nesse trimestre. Passando agora para o slide 4, eu queria contar um pouco sobre a aceleração do nosso crescimento esse ano. Começando pelo M&A, fechamos a aquisição do complexo eólico MS Santos, que tem 150 megawatts no estado do Rio Grande do Norte e também no Ceará. Eles são ativos 100% operacionais, 100% também contratado no mercado regulado e com PPAs até 2034. O preço médio de contratação desses PPAs é de R$ 227 por megawatt-hora. Nós antecipamos o closing dessa operação e ele já contribuirá para o resultado do segundo trimestre a partir do mês de maio. Olhando para o lado do Greenfield,
seguimos desenvolvendo, né, o complexo eólico Cajuína, que tem 1.100 mega e que fica situado no Rio Grande do Norte. Aqui vale lembrar que a gente já tem ventos também no Rio Grande do Norte, e se a gente olhar as distâncias entre ventos, MS e Cajuína, temos todos esses parques num raio de 100 quilômetros de distância. Bom, no Complexo Cajuína nós já temos 2 PPAs assinados, que somam os 211 mega, temos 100% de outorga para o parque e também parecer de acesso. Nós vamos começar a construção já no segundo semestre desse ano. Passando para o slide 5, vamos falar aqui de um assunto muito importante para quem está investindo em Greenfield atualmente. Ao longo de 2020, tivemos 2 assuntos que aceleraram o interesse e a busca dos clientes por PPAs de energia renováveis. Primeiro, com a pandemia do Covid, houve uma aceleração na busca por energia verde, por ter um perfil mais ESG nos nossos clientes. Junto a isso, nós tivemos a MP 998, em setembro do ano passado, colocando o fim dos subsídios para essas fontes de energia. Essa MP acabou sendo convertida em lei agora no começo do ano, em fevereiro. Ela foi convertida na Lei 14.120. O fato é que isso fez com que o interesse dos nossos clientes em assinar contratos e PPAs de longo prazo houve uma aceleração muito grande. E com isso, além de ter acesso aos terrenos, aos projetos Greenfields, é muito importante também ter acesso às turbinas. Por isso que nós firmamos um contrato recentemente com a Nordex. Nós começamos a trabalhar esse contrato no segundo semestre do ano passado, antevendo tudo isso que eu acabei de comentar, e buscamos o melhor fornecedor que tivesse qualidade, que tivesse um aerogerador que tivesse o melhor perfil para o vento de Cajuína e, claramente, que tivesse um preço mais competitivo também. Nós assinamos, então, um contrato guarda-chuva de 1.500 megawatts com a Nordex, onde iremos assinar contratos menores à medida que formos tendo a necessidade, de fato, de comprar esses aerogeradores. Nós estamos aqui trabalhando numa primeira fase já para Cajuína, e esses aerogeradores são de 5,7 megawatts. Passando agora para o slide 7, nós finalizamos a nossa migração para o novo mercado, agora no dia 29 de março, e passamos a ser negociado pelo ticker AESB3 na Bolsa de Valores. Nós agora estamos no novo mercado com mais altos padrões de governança, onde todos os acionistas têm o mesmo direito a voto, têm a mesma classe de ação. Nós já tínhamos altos padrões de governança, com o comitê de pessoas se reportando ao conselho, comitê de sustentabilidade, conselho fiscal, e agora, reforçando ainda mais a nossa governança, nós passamos a ter um comitê de auditoria, também estatutário, também se reportando ao conselho de administração. Passando para o slide 8, eu tenho o enorme prazer de dividir com vocês que nós somos a melhor empresa ESG do setor elétrico. Aqui, nós trouxemos 2 agências de rating ESG, 2 das mais utilizadas agências do mercado mundial, que é o MSCI e o Sustainalytics. Nas 2 escalas, são escalas diferentes, eles usam nomenclaturas diferentes para as escalas, mas nas 2 agências de rating, nós temos hoje a melhor nota do setor elétrico, que reflete o menor risco ESG do setor elétrico. Então, acho que é importante a gente destacar, né, em cada uma das letras. Então, no I do ambiental, do environmental, nós temos aqui uma geração 100% renováveis, vários produtos sustentáveis que nós temos para os nossos clientes. Na parte do social, temos muito orgulho do nosso programa de diversidade e inclusão, temos uma forte gestão do capital humano e todas as nossas preocupações com segurança. E olhando para a parte de governança, eu acabei de mencionar aqui os nossos mais altos padrões de governança e a mais recente migração para o novo mercado. Passando agora para o slide 10, nós demonstramos aqui o volume de energia que nós temos para vender por ano, com contratos de longo prazo, e o volume que já está vendido.
Esse trimestre nós incluímos o ano de 2025 e nós já temos quase que metade desse portfólio, 49% da energia já contratada. Olhando para o curto prazo, 21, 22 e 23, nós estamos com um percentual de contratação bastante elevado. Estamos focando as nossas vendas em 24 e 25. Hoje em dia, nós estamos vendo o preço para energia convencional na ordem de R$ 160 por megawatt-hora para contratos para o ano de 24 e 25. Olhando também para 24 e 25, nós incluímos aqui aqueles 211 mega daqueles 2 PPAs que assinamos no começo do ano. No slide 11, começa a mostrar os resultados financeiros do trimestre. Tivemos uma margem de 448 milhões nesse primeiro trimestre do ano, contra uma margem de 403 no primeiro trimestre do ano passado. Temos aqui um crescimento de 11% em todas as fontes de energia. Começando pela hídrica, tivemos a contribuição de 35,9 milhões da complementação do cálculo do GSF e, por outro lado, tivemos uma hidrologia adversa nesse período. Olhando para o solar, a principal contribuição que fez o resultado crescer foi uma maior disponibilidade da nossa planta solar Guaimbê. Nos ativos eólicos, nós temos aqui tanto um ativo novo, que é Ventos, que contribuiu com metade desse crescimento de 29 milhões, além de melhores ventos em Alto Sertão 2. Passando para o slide número 12, nós mostramos aqui os custos e despesas da companhia. Podemos observar aqui que os custos no trimestre foram de 98,7 contra os custos do mesmo período do ano passado de 90,6. Esse aumento de 8 milhões vem totalmente dos novos ativos da companhia, ou seja, do crescimento que tivemos aí na comparação entre os períodos. Passando para o slide 13, nós temos aqui o EBITDA e o lucro líquido da companhia. O EBITDA nesse primeiro trimestre foi de 349 milhões, um crescimento de 12% quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. As principais contribuições, como eu acabei de mencionar nos últimos slides, foi o incremento na margem hídrica, eólica e solar e o controle dos gastos. Passando para o lucro líquido, além de todo o benefício do EBITDA, nós temos também o benefício do resultado financeiro, que fez com que o lucro do trimestre chegasse em 93 milhões, um crescimento de 23% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado financeiro nesse primeiro trimestre foi menor do que o resultado financeiro, a despesa, foi uma despesa menor do que a despesa do primeiro tri do ano passado, uma vez que tomamos uma decisão pioneira, de pré-pagar o montante que tínhamos retido em função da discussão do GSF. Como em 2020 foi aprovado a lei do GSF e assim como a ANEEL regulamentou, nós tivemos o conforto para que a gente fizesse um pré-pagamento espontâneo junto à CCEE e assim nós paramos de incorrer nas despesas financeiras oriundas da correção de GPM sobre esse montante. Além disso, é importante mencionar aqui nesse slide também que aprovamos a distribuição de 68 milhões de dividendos. Esse dividendo distribuído é o resultado do trimestre, excluindo o impacto positivo do ajuste sobre o acordo do GSF. Passando para o slide 14, nós temos aqui o fluxo de caixa gerencial da companhia. Nós iniciamos o trimestre com saldo em caixa de 1.526 e fechamos o trimestre com saldo de 1.108. As principais movimentações do trimestre foi a geração de caixa operacional, que foi bastante robusta, de 249 milhões de reais, o desembolso do GSF, que eu acabei de mencionar no último slide, de 1.309, de maneira que não vamos mais incorrer na despesa financeira de IGPM sobre esse montante. E tivemos, no último dia do trimestre, no dia 31 de março, a captação de 800 milhões de reais para fazer frente às necessidades do ano. Como vocês podem ver no slide 15, temos uma série de compromissos ao longo de 2021 que já está 100% endereçados, seja por esse saldo de caixa do final do primeiro trimestre de 1.100 bilhão,
seja pela geração de caixa da companhia e também daqueles 855 milhões de reais do acordo de investimento que eu mencionei no primeiro slide, que ele foi firmado com o Itaú e teve a liquidação financeira agora no dia 30 de abril. Partindo agora para o slide final e olhando para o nosso futuro, estamos buscando ativos e construindo ativos de alta qualidade e que sejam complementares ao nosso portfólio e que tragam altos retornos para os nossos investidores. O pilar de excelência é um vetor muito importante na nossa estratégia, onde conseguimos transformar os ativos e aumentar sempre a disponibilidade daqueles ativos que compramos. Não podemos esquecer a importância da inovação num setor que vem se transformando tão rapidamente e que terá inovações mais importantes nos próximos anos. A responsabilidade está intrínseco à nossa forma de trabalhar, à nossa forma de operar, e estamos sempre guiados pelos mais altos padrões ESG. Essa é a nossa fórmula para criar valor aos nossos acionistas. Bom, antes de abrir a sessão de perguntas e respostas, eu queria mencionar que junto comigo nós temos aqui os diretores da companhia que podem responder também às suas perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast serão respondidas nessa teleconferência. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. 2 perguntas. Primeiro, se vocês puderem passar um pouco mais de detalhe desse contrato que vocês firmaram com a Nordex. É um contrato para um número bastante significativo, né, de turbinas, vis-à-vis do que vocês estão desenvolvendo agora de Cajuína. É mais para entender se tem algum prazo para vocês fazerem um exercício desse contrato, ou se esse contrato talvez, em termos de preço, né, de capex por megawatt, enfim, ele faz muito sentido, não sei se ele é mais competitivo do que outros, para entender um pouquinho a assinatura de um contrato tão grande agora, ou sei lá, se já tem algumas outras fases de Cajuína já no pipeline, que por isso que vocês resolveram fechar um acordo tão grande. E o segundo, em relação à comercialização, né, vocês esse trimestre fecharam mais alguns contratos, deu para ver na atualização do balanço. Se vocês puderem comentar tanto o apetite em termos de prazo para esses contratos e preço também seria bacana. Obrigada. Olá, Carol, tudo bem? Bom, eu vou aproveitar que todo o time está aqui comigo para eles me ajudarem nas respostas, mas começando pela Nordex, de fato a gente assinou um contrato de 1.500, a gente tem hoje Cajuína com 1.100 e ainda temos também Tucano com 260, tá? Mas eu vou pedir para o Bernardo, que é o nosso diretor de novos negócios, te dar mais detalhe desse contrato. Obrigada. Oi, Carolina, bom dia a todos. Não, ele não é um contrato único, né? A gente contratou 500 megawatts, mas em 5 tranches de 300. Então, a cada 6 meses, eu informo para a Nordex se eu tenho interesse em manter a reserva desses 300 megawatts e 6 meses depois eu assino o contrato do fornecimento dessas turbinas de 300, num total de 300 megawatts. Tá? Entre esse primeiro evento e o segundo evento, eu pago um pequeno FII para ter o direito dessa exclusividade, não é relevante frente ao tamanho frente ao preço dos aerogeradores, né? E isso foi muito importante para a gente conseguir garantir o suprimento desses aerogeradores, como a Clarissa já disse, frente aí à grande movimentação que a gente está vendo no mercado hoje pelo término do subsídio das renováveis, né? Então, a gente conseguiu casar a garantia das máquinas sem uma obrigação de compra nossa, tá? Eu só vou comprar à medida que eu estiver vendendo PPAs. O preço ele está fechado para as 2, 3 primeiras tranches, mas depois ele é variável com preço de mercado e eu sempre tenho o direito de não comprar
se esse preço não estiver sendo competitivo. Então, ele funciona assim. Obrigada, Bernardo. Carol, não sei se tem alguma outra pergunta em relação à Nordex, senão a gente passa para a questão da comercialização de energia. Não, tá ótimo, obrigada. Obrigada, gente. Tá bom. Bom, então, falando um pouquinho sobre preço de energia, o mercado, como é que está, eu vou pedir para o Rogério, o nosso diretor comercial, te dar mais detalhes. Claro, Cleice. Obrigado. Boa tarde, Carolina. Tudo bom? Rogério aqui. Você comentou dos contratos que nós fechamos, né? São contratos que lastreiam a expansão, crescimento da companhia via Greenfield, né? Novos projetos. Foram 2 grandes PPAs, Ferbasa e Minas Ligas, são 211 megawatts médios, ambos para 20 anos. Respondendo sua pergunta, o que nós temos visto no mercado é uma demanda grande, realmente, por parte dos clientes, por vários motivos. Um deles, o Bernardo já antecipou, que é a mudança regulatória no que se refere ao subsídio das fontes incentivadas, né? As fontes renováveis. Esse é um motivo. Tem também a questão cada vez maior que a gente percebe dos clientes de ter um compromisso grande de reduzir suas emissões, tanto globalmente quanto localmente aqui no Brasil. Então, isso tem realmente provocado uma mobilização, uma movimentação muito grande no mercado. Cada dia mais esse assunto é um driver de decisão para contratar energia de longo prazo, de novos empreendimentos, porque a adicionalidade é um requisito importante nessa regulamentação, nesse cenário de sustentabilidade, né, de redução de emissões. Então, isso ajuda muito. E nesse contexto é super importante esse contrato da Nordex, né, porque no momento em que mudou a regulamentação e todo mundo está procurando energia nova para comprar, falta insumo no mercado, né? Então, você ter a garantia do suprimento dessas máquinas de um fornecedor Tier 1, que é a Nordex, né? Conhecido globalmente, isso nos deixa numa posição super diferenciada, super competitiva. O projeto de Cajuína é um projeto gigante, são 1.500 megas, então você tem um ganho de escala super relevante, né? Compartilha todas as infraestruturas, etc. Então, isso também é outra alavanca que ajuda bastante a termos uma boa competitividade de preços no mercado e garantindo a viabilidade financeira desses projetos, né? Então, é um conjunto de coisas que tem favorecido o desenvolvimento desses projetos. Quanto a preço, eu não consigo comentar pela confidencialidade que nós temos nesses contratos, né? Mas aqui eu dei os principais drivers do que a gente está vendo nesse segmento de energia de longo prazo. Tá bom? Tá certo, obrigada. Nada. Nossa próxima pergunta vem do webcast. Boa tarde. Qual a perspectiva para o risco hidrológico nos próximos meses? Olá, obrigada pela pergunta. Bom, nós estamos vivendo aí uma temporada hidrológica bastante severa, né? Nós tivemos, desde o final do ano passado, uma hidrologia próxima a 70% da média histórica, e é difícil prever o que vai acontecer nos próximos meses, mas olhando aqui para o passado recente, né, nós temos aí trabalhado na nossa estratégia frente a todas as possibilidades de cenários, né? A gestão do risco é algo muito importante. Uma dessas, além das alavancas, né, do próprio portfólio hídrico, é importante a diversificação do portfólio, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, o resultado do primeiro trimestre, que teve uma hidrologia mais fraca, nós tivemos, por outro lado, ventos bem mais fortes, né? Então, Alto Sertão 2, por exemplo, teve um incremento importante no seu resultado. Então, essa estratégia acertada de diversificação do portfólio é muito importante para a gente ter aí a robustez no nosso resultado, e só demonstra a estratégia como é correta, né, a estratégia que a gente está perseguindo, e a importância de acelerar esse crescimento, aproveitando essa demanda do mercado. Nossa próxima pergunta também da webcast.
Olá, sou acionista. Parabéns pelos resultados e aquisições. Poderiam comentar sobre o panorama hídrico para 2021 e como as aquisições recentes contribuirão para o resultado? Qual a perspectiva da companhia para a distribuição de resultados? O payout tende a se manter em 100%? Vamos lá. Obrigada pela sua pergunta. A pergunta sobre hidrologia, eu acabei de responder na outro questionamento. Eu vou direto, então, para a sua segunda questão, que, se eu não me engano, vem da questão do crescimento e da contribuição, né? Quer dizer, olhando para a aquisição de ventos, por exemplo, contribuiu nesse primeiro trimestre com um resultado de aproximadamente 15 milhões de reais. O primeiro trimestre, como vocês sabem, não é o principal trimestre do ponto de vista de vento, né? Os principais meses, né? A principal safra do vento vem no nosso inverno, mas a gente já consegue aí ter uma diretriz da contribuição de ventos, que é um ativo de 187 megawatts. Olhando para o MS Santos, que vai começar a contribuir no resultado agora do segundo trimestre, a gente está falando de um ativo um pouco menor que ventos, né? Ventos são 187 e Cúbico, com MS Santos, são 159. Então, ele já entra com 2 dos 3 meses a partir do segundo trimestre, que já vem com vento um pouco mais forte, né? Tudo isso contribui, como eu comentei também agora há pouco, para a gente ter um resultado da companhia mais robusto e um resultado mais estável, de maneira que possa fomentar o nosso crescimento, agregar na nossa geração de caixa, para que a gente possa seguir com a nossa estratégia de crescer e pagar dividendos, manter o nosso payout. Obrigada. Nossa próxima pergunta também vem da webcast. Vocês desistiram da liminar para pagar o valor do GSF? A discussão judicial já acabou, então? Obrigada pela sua pergunta. Eu vou pedir para o Carlos, que é o nosso vice-presidente jurídico, para me ajudar com essa resposta. Obrigada. Boa tarde. A sua pergunta tem a resposta de advogado, mais ou menos. Na verdade, o que aconteceu foi, nós indicamos no processo a desistência mediante a homologação final da PINE, e, paralelamente a isso, como sempre, buscamos oportunidades para ser mais ágil e para oportunidades para trazer negócio para a companhia. Nós entramos com pedido na CCE para que fosse liquidado antecipadamente, tendo em vista que a gente já tinha garantia da ANEEL da resolução publicada. Com isso, nós evitamos que o então continuasse a ser reproduzido, a ser reajustado, desculpe, pela IGPM. Então, a ação ainda continua, mas já está indicado que nós vamos desistir tão logo seja homologado nosso cálculo. Nossa próxima pergunta, também da webcast, vem do senhor Arthur Pereira. Boa tarde. Sobre o crescimento, poderiam, por favor, compartilhar mais detalhes do custo de expansão eólica e condições do funding? Olá, Arthur, tudo bem? Bom, começando pela segunda parte da sua pergunta, a parte de financiamento, nós conseguimos financiar a nível projeto até 80%, mas na prática fica muito próximo a 70%, tá? Para que a gente consiga fazer esse financiamento de 70%, contratos mais longos beneficiam nesse financiamento. Tá? Por quê? Porque a principal métrica para ver quanto cabe de financiamento é ver quanto que
temos de caixa garantidos no projeto. Então, quanto mais longo for o PPA, mais longo é o caixa que a gente tem. Tá? Em relação ao CAPEX por megawatt, isso tem tido uma variação em função do dólar, né? Um percentual razoável do CAPEX vem de equipamentos em dólar e em euro, mas eu poderia te dizer que ele hoje tá girando na faixa de 5 por megawatt, isso incluindo tudo, incluindo o custo, inclusive, da aquisição de cajuína. Nossa próxima pergunta, também da webcast, vem do Sr. Leopoldo Cripa. Poderiam, por favor, comentar o racional da operação firmada com o Itaú? Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. Bom, a operação com o Itaú ela é uma operação de acionista, né? Uma operação de ações, tá? Então, a gente vendeu um pedaço de ativos operacionais de forma a reciclar capital da companhia. Então, nós conseguimos fechar um acordo onde tivemos aí um investidor pagando um valor bastante interessante para a companhia, de forma a que a gente possa seguir no nosso processo de crescimento. Então, é um trabalho aí da busca do recurso mais barato para que a gente financie o nosso crescimento. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta, também vinda da webcast, é do Sr. Alexandre Zimmermann. Boa tarde, obrigado pelo call. Tenho 2 perguntas. Primeira, poderia comentar sobre como vocês veem a evolução do spread de preço de energia renovável daqui para frente, tendo em vista a corrida que devemos ter no curto prazo para construir novos projetos? Segunda, poderia nos atualizar sobre as discussões para uma possível renovação das concessões hidráulicas? É possível ocorrer algum desenvolvimento já nos próximos anos? Obrigado. Obrigada pela sua pergunta. Bom, começando com a primeira parte da pergunta, eu vou passar para o Rogério, ele falar um pouquinho do spread da incentivada. É interessante olhar aqui que de fato existe um mercado para esse spread da incentivada, e dependendo do tamanho do cliente, isso é mais ou menos atrativo, né? Então, vou pedir para o Rogério para ele falar um pouquinho das diferentes situações dos diferentes clientes. Obrigada. Claro, Clarice. Bom, obrigado pela pergunta. Esse tema ele é super oportuno nesse momento do fim do incentivo e dessa corrida das renováveis que nós estamos vivenciando aí, que vocês têm acompanhado. E a nossa visão aqui do ponto de vista estrutural, né, e olhando no médio e longo prazo, é de que esse spread hoje ele está super esticado, né? Então nós estamos falando aqui em 2021, 2022, está sendo negociado a 50, 60 reais, né? A gente já chegou a comercializar até mais de 60, e chegando um pouco mais para frente, ali em 24, 25, quando os parques começarem a entrar em operação, ele tende a dar uma arrefecida, né, pelo aumento da oferta, mas se por um lado nós vamos ter um aumento de oferta, a gente vai poder vivenciar um aumento de oferta pelo COD dos parques, né, tanto solares quanto eólicos, por outro lado nós vamos ter também um aumento da demanda, né? E o término da oferta em 2025, porque pela nova regulamentação, os parques provavelmente que tiverem COD posterior a 2025 já não vão mais contar com esse benefício. Então, a oferta, por um lado, tem uma corrida aí de 2, 3 anos e depois encerra, não vai ter mais oferta nova, só que a demanda só vai aumentar, né? Porque em paralelo ao fim do incentivo, está tendo a abertura do mercado, toda uma movimentação do regulador para fazer a abertura do mercado, já andou
já evoluiu bastante nesse sentido, diminuindo os limites de capacidade para compra de energia convencional, né? Então tem uma série de pontos para deixar o mercado mais aberto, mais competitivo, e baixando cada vez mais os limites para a própria migração. Então isso vai fazer com que aumente a migração para o mercado por um período muito maior do que os 2 anos do fim do incentivo, do fim da oferta. Então, na nossa visão, é que o spread da incentivada ele vai ser um mercado, vai continuar sendo um mercado e um prêmio muito relevante para as fontes incentivadas que conseguirem ser construídas agora entre 2021 e 2024, 2025. Por isso que nós temos aí todo esse investimento em Cajuí, num parque desse tamanho, a reserva das máquinas, a contratação desses PPAs, que tudo isso garante que nós vamos ter esse incentivo no longo prazo, e a nossa visão é de que ele vai continuar tendo muito valor, porque a oferta encerra e a demanda só aumenta. Então, a nossa visão é que ele, no mínimo, se sustenta, provavelmente até aumenta no longo prazo aí pelo aumento da oferta. Da demanda, desculpa. Obrigada. A oferta se mantém, né? E a demanda que cresce. Obrigada, Rogério. A segunda pergunta foi em relação à renovação da concessão, as discussões. Eu vou pedir para o Carlos responder, que é o nosso vice-presidente jurídico e de regulatório também. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Embora, essa pergunta é muito boa, porque embora a concessão tenha um prazo final de vencimento em 2029, não é tão longe quanto pode ser, né? Em que pese a extensão agora que deve vir com o acordo de GSF, por um pouco mais de 2 anos, a intenção nossa, sim, é engajar o mais rápido possível em discussões com o regulador sobre as condições e alternativas para a renovação dessa concessão, até pensando em possibilidades de antecipá-la, se isso for vantajoso, obviamente, não só para nós, como para o erário de uma maneira geral. Então, é uma resposta simples, sim. Podemos esperar que nos próximos anos tenhamos novidades sobre concessão. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, Itaú. Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação a crescimento, né? Vocês, no passado, alguns meses atrás, fecharam até uma operação com o Itaú, com ações preferenciais para poder financiar esse crescimento. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona esse tipo de operação e se, olhando para crescimento futuro, vocês pretendem fazer algo similar também para poder preservar um pouco de espaço no balanço de vocês. Obrigado. Obrigada, Marcelo. É isso aí, né? Quer dizer, a gente vem buscando crescer, acelerar o nosso crescimento até para se beneficiar da situação atual, onde a gente vê um volume de clientes crescente buscando fonte de energia renovável em seus portfólios. Então, todas essas ações que a gente fez nos últimos meses foi com esse objetivo, né? Então, a gente criou uma holding nova, a S Brasil, que listamos agora no final de março no novo mercado, com o objetivo da gente conseguir ter um maior fôlego, uma maior capacidade financeira. Então, nós estamos, assim, separando os ativos operacionais dos ativos em construção, uma vez que esses ativos em construção eles têm um período, né, 1, 2 anos, onde nós fazemos o investimento, mas ele não gera EBITDA, ele não gera caixa. Então, dessa forma, na hora que eu separo os meus ativos, a gente tem uma capacidade financeira maior, os ativos novos, né, eles não ficam limitados aos covenants das dívidas dos ativos operacionais, então a gente ganha das duas vezes. E olhando para os ativos operacionais, né, quer dizer, eu mencionei um pouco antes, mas é uma oportunidade
para a gente trazer um custo financeiro interessante através da alienação de participação, de forma a também alavancar e acelerar o crescimento nesse momento. Então, é um instrumento de parceria, de ações, ele se torna acionista a nível Guaimbê, que é a holding dos ativos eólicos de Guaimbê e também de Alto Sertão, tá? E com isso eu faço uma reciclagem de capital, aumentando aí a capacidade financeira da companhia. Uma dúvida, nesse acordo, vocês têm uma opção de compra depois de um tempo dessa participação ou não? Tem algumas situações, sim, de opção de compra. Tá, joia. Tá ótimo, obrigado. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa para as considerações finais. Bom, obrigada a todos, obrigada pela participação no nosso call de hoje. Queria reforçar aqui mais uma vez que estamos à disposição para responder qualquer outra pergunta. O nosso time de RI pode direcionar as perguntas que vocês venham a ter. E boa tarde para todos, fiquem todos bem, com saúde, e até o próximo call. Obrigada. A teleconferência da AES Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.